Senhoras e senhores, começando mais um Tremindcast por aqui. Hoje a gente está muitíssimo bem acompanhado, porque nós estamos com um cara aqui forte. O cara está mais forte do que a última vez que ele gravou. Nós vamos atualizar um podcast que eu não lembro quanto tempo faz, acho que faz mais de um ano e pouco. Ele é difícil de gravar, né? Tem que passar pelo Lula, Bolsonaro. O cara realmente está muito competitivo. Mas é um cara que a gente admira muito, é um mentor nosso, a gente se espelha nesse cara. A gente está falando com o Maurício, do Cálculo Jurídico. Primeiro, se você não sabe, bom, você deve saber, nossa audiência deve saber o que é o cálculo jurídico, porque todo cliente que a gente fala aqui conhece. Mas se você, por um acaso, anda esse planeta e não conhece, você botou a cálculo jurídico, velho, qualquer coisa que você perguntar de cálculo no Google, em qualquer plataforma, você vai encontrar esses caras. Eles são, o Maurício não gosta de falar, mas eu acho que eles são certamente a melhor e a maior ferramenta. Enfim, os caras são muito foda, não cansam de inovar, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas o Maurício, para dar um spoiler rápido aqui, o que a gente provocou para ele trazer atualizações é que esse cara se atualiza muito, ele está sempre, né, na vanguarda aí do conhecimento. Então ele vai falar para a gente de teses que às vezes você nem sabe, e que esse cara está o tempo todo antes dos advogados saberem de uma tese, ele sabe e traz e desenvolve o cálculo, vai falar de objeções para gerar mais negócio, já deu um spoiler aqui de uma história animal que você vai gostar, que vai para o tributário, que se estende para outras áreas do direito, não é só previdenciário, como eles são muito fortes, muito conhecidos, mas sim também empresarial, trabalhista. E depois ele vai contar um pouco de algumas novidades do software que tem relação com a parte financeira, com a parte mais de CRM. Os caras não cansam de inovar e você vai se surpreender porque ele realmente tem muito conhecimento. Mauricião, depois de fazer esse puta jabá, obrigado, né, meu irmão, por ter vindo, né? Eu que agradeço, pessoal. Tá muito bonita a sede Tá aqui legal? Gostou? da Tremind. Venha mais vezes, Sugiro o pessoal conhecer aqui. Tem champanhe grátis aqui, pastelzinho na recepção. Muito Daqui a bom pouco mesmo. você tá chegando, meu ó, porque você viu que ele deu uma indireta, né, velho? Vai fazer um pastelzinho lá pra gente, a gente vai fugir rapidão. Mauricião, pra começar, vou fazer uma pergunta fácil aqui, mano. Que momento que vocês estão, velho? Dá um spoiler pra quem não conhece o cálculo, não sabe da dimensão que vocês têm, cara, porque vocês têm muita história massa. Que momento que vocês estão? Como é que você explica quando você tá no churrasco de família e de repente chega aquele cunhado novo, aquele primo que fazia anos, nem sabe mais o que você tá fazendo? Que você fala, mano? Como é que tá o momento do cálculo jurídico? Legal. Cálculo jurídico é uma plataforma online para advogados realizarem cálculos. Aquele cálculo que sempre foi uma dor de cabeça ali para o advogado. Ele pode entrar na nossa plataforma, é uma plataforma muito amigável, ele vai lá cadastrar o cliente dele, fazer um upload de algum documento, e o software vai mostrar para ele painéis visuais ali, para ele analisar o caso do cliente, ou mesmo para impugnar um cálculo de uma contadoria, de um perito, e você vai gerar um relatório, vai colocar na atuação. É bem fácil mesmo. É um software de cálculos. A gente começou na área previdenciária, então essa é uma área que a gente realmente gosta muito, está muito forte. Né? Hoje é o software mais completo da área previdenciária, né, para você calcular aposentadorias de qualquer tipo. A parte da revisão da vida toda, nós somos os primeiros a ter o cálculo no nosso sistema. Então, muita gente já ganhou dinheiro antes de ter a revisão da vida toda aprovada. A gente vai comentar sobre isso até, né? Quem acredita em teses, né, pode cobrar para entrar. A gente ensina isso, né? O pessoal cobrar para entrar, mesmo numa tese que talvez não tenha ali tanto respaldo, mas a revisão da vida toda até foi uma reviravolta legal. Então, essa parte previdenciária a gente gosta muito, a gente está forte agora no regime próprio, né? Tem o regime geral, que é as aposentadorias da União, e tem o regime próprio, que são o funcionalismo público, né? A gente tem todos os estaduais, está começando a implementar os municipais. Legal. A gente criou uma infra show, assim. São quantos cálculos hoje, no total, assim? Tem, assim, cada cálculo é um mundinho por si só, né? Então, você tem um cálculo lá de concessão de aposentadoria, você consegue fazer muita coisa dentro dele, né? Você consegue ver se a pessoa tem direito, qual espécie ela tem direito, fazer um planejamento previdenciário caso ela não tenha, né? Quanto que eu preciso contribuir para maximizar aqui o valor. Então, um cálculo só já faz muita coisa. Mas já tem 40 tipos diferentes de cálculos lá, né? E várias áreas, previdenciário, trabalhista, tributário, civil e até penal, tem cálculo penal agora. A gente viu lá que era uma demanda, né? O cálculo penal, cálculo de dias, frações, né? Então a gente adicionou também. Cara, tem uma curiosidade antes de entrar nos temas aqui. Qual que vou tentar fazer a pergunta mais objetiva possível. Qual que é o percentual, a relevância que tem um cálculo no momento em que a gente... Eu não sei se já passou esse momento, você vai saber melhor do que a gente. A gente pega aqui para os advogados contando, pô, o INSS está negando 75% dos pedidos e tal, parece que as negativas começaram a bater lá, o algoritmo começou a devolver e falou, não. Qual que é o tamanho da relevância do cálculo? Quanto o cara deve se preocupar com o cálculo na hora que ele faz o pedido?
sabe? Puta, o cara errou o cálculo, mas não dá nada. Volta lá, pede de novo e vai ser atendido. Como é que é isso na prática, assim, essa assertividade? Eu acho que isso não existe mais, né? O cálculo é a coisa, assim, né? Ele é o direito da pessoa, Sim. né? No INSS você vai colocar os parâmetros, quanto que a pessoa contribuiu, qual o tempo, Mas quer dizer, né? se ele errar isso, puta, ele errou tudo. É, Não dá para negligenciar a importância disso. exato. E o INSS também, ele dá lá o cálculo dele, né? Mas é assim, você tá deixando a pessoa que vai te pagar dizer quanto que ela vai te pagar, né? Então a gente incentiva as pessoas a não deixar nem o INSS calcular a liquidação. Né? Você tem que calcular, porque eles erram muito, né? Então, e tem a questão do direito administrativo também, né? Que eles muitas vezes não seguem a jurisprudência porque eles são obrigados, né, a seguir o que está explicitamente ali no regulamento deles. Então, sempre vai ter essa demanda por cálculos, né? Tem cálculo que o INSS eles sabem que eles estão errados, mas eles não têm como mudar porque é a lei administrativa, né? Mas sabe que eu te perguntei, estava um churrasco de família, minha irmã se formou há pouco tempo. Aí, tô pegando os previdenciários e tal. Eu falei, e aí, como é que você está fazendo os cálculos? Não, eu sou bom em cálculo, eu mesmo estou fazendo. Eu falei, olha, mas tem muitas variáveis. Que tipo que você pegou lá? Peguei isso aqui, peguei aquilo ali. Eu falei, olha, Pri, um amigão nosso tem um cálculo jurídico, por que você não entra lá e não dá uma olhada? Ela, não, é bem fácil. Aí eu, tretar com a minha irmã, né, almoço de domingo, deixei passar. Depois eu fiquei pensando, cara, será que é porque é advogado recém-formado, ele não subestima um pouquinho, sabe, uma boa ferramenta? Porque, cara, é muito acessível frente ao tempo que leva fazendo cálculo. Até perguntei, quanto tempo você levou fazendo cálculo? Levei algumas horas fazendo. Falei, puta merda, tá fazendo a conta errada. Uhum. Mas como ela é muito nova ainda, eu não vou ficar, sabe, batendo, né, dando murro em ponta de faca. Falei, não, beleza, legal, uma hora ela vai entender que é barato. Por isso que eu te perguntei isso, entendeu? Uma coisa que o CJ tem, a gente não entende mais ele como uma calculadora só, né? Assim, você vai lá, coloca os dados e sai um resultado. Hoje ele já é uma ferramenta de análise do direito. Então a gente mostra cenários, tem coisas que a gente simula, porque às vezes o advogado ele deixa passar, né? E às vezes até quem é iniciante pensa, não, eu já li tudo aqui a respeito. Poxa, você tem certeza? Será que não tem uma tese antiga lá, um direito adquirido em 98 dessa pessoa? Então o software ele tá tudo ali codificado, né? Ele já calcula isso para você. Então, às vezes ele serve muito para, poxa, é impossível você lembrar de todas as regras, né? Muito massa. Mauricião, para a gente entrar onde os advogados adoram, que o que a gente mais fala aqui que os caras gostam é vendas, negócio. Como é que a gente bota de mais dinheiro no bolso deles, né? Certo. Vamos falar um pouquinho de tese. Cara, assim, para quem... tem muito advogado que gosta de tese, tem advogado, eu percebo que isso é meio 880, assim, corrija se eu estiver errado, tá? Sim. Mas tem advogado que, revisão da vida toda, eu tô torcendo pro INSS pagar mesmo, porque depois você pode dar a tua opinião, porque vai ter muito advogado milionário, vai ser legal para nós, porque os caras vão investir mais, todo mundo vai se dar bem, né? Talvez a gente não vá se aposentar, mas daí dá tempo da gente pensar na nossa aposentadoria e guardar um dinheirinho. Mas a verdade é que tem advogado que a gente percebe que ama e tem os advogados que não gostam. Aí a pergunta, de maneira objetiva, os que não amam porque nunca ganharam dinheiro, e os que gostam é porque, cara, são loucos ou já ganharam uma grana e são visionários. Como é que é isso na prática, velho? Certo. A gente tem... São perfis, assim como o perfil para testar qualquer coisa, né? Tem os early adopters, né? Tem o pessoal mais arrojado, tem o pessoal mais... Só vou jogar onde está garantido aqui, né? Tem gente que a pessoa ainda não pensou nessa possibilidade de, poxa, vou cobrar para entrar com a tese. E vou explicar para o meu cliente todos os riscos que ele tem de entrar com a tese. Porque, explicando bem diretamente para os advogados, a pessoa vê uma tese dessa no noticiário, ela pensa, eu quero, eu vou fazer. E muitas dessas pessoas, se não for fazer com você, vai fazer com outro advogado. Mesmo que você diga para ela 1000 vezes que a tese é arriscada e que você não faz esse tipo de tese. Ela vai procurar alguém. Então é alguém que está batendo ali na tua porta com uma oportunidade e você está dizendo não para ela. Né? E essas teses, elas têm uma... Se você sabe limitar a parte negativa, né, que é assim, o risco, você sabe explicar para o teu cliente claramente qual que é o risco, né? Pode não dar em nada, você vai perder esse dinheiro que você está investindo aqui e tal. Se você sabe explicar isso, você só tem a ganhar. Né? Então, a gente tem clientes que a gente, como eu comentei, nós somos os primeiros a ter no software o cálculo da revisão da vida toda. E daí, quando começou esse burburinho, muita gente foi atrás dos advogados. E teve advogado que foi esperto e começou a cobrar para entrar. Esses caras encheram o seu escritório. Né? Porque, poxa, a pessoa que está para se aposentar ou que já se aposentou
e está querendo uma revisão da vida toda, é uma pessoa que tipicamente tem tempo, né? Ela fica olhando, fica lendo sobre isso, ela fala, caramba, eu quero aumentar minha aposentadoria. Eu estou pensando num cliente aqui, até não vou citar o nome dele, mas Eu pensei em alguns aqui também. ele trabalhava no escritório, ele, a esposa, e daí colocou uma secretária para ajudar a coletar os dados de revisão da vida toda e tudo. Ele começou a cobrar para entrar. Ele encheu o escritório dele. E daí foram vindo outras teses. É isso que é o legal dessas teses, né? A pessoa vem por causa do marketing que alguém fez para você, de graça, né? A pessoa recebeu isso porque saiu no G1 sobre a tese. Aí o cara encheu o escritório dele. E ele começou, então ele já cobrava para entrar na revisão da vida toda. E tinha muita gente dizendo que não ia dar em nada, né? A gente teve pessoas que disseram, em certo momento, uma pessoa bem conhecida da área falou para a gente: tirem essa revisão da vida toda do software de vocês, isso aí não tem a menor chance de passar. E a gente falou, olha, a gente, né, dentro do software, a gente explica muito bem que é uma tese, a gente explica os riscos e, né, o advogado é o profissional que tem a noção, né, do que ele está fazendo. Então, ok. E no fim das contas passou, né, né, o governo mudou, os membros do STF mudaram e... Essa hora dá vontade de mandar um printzinho, né, para aquela cliente. Olha, lembrei de você. Então, às vezes tem pessoas assim que a pessoa não gosta da tese, então eu não vou nem tirar proveito dela, sabe? Financeiramente. Aí realmente fica para cada um, né? Mas quem está precisando encher o escritório, quem está precisando ter mais clientes, eu acho que vale a pena pensar nesses clientes, porque a mídia ela tem um impacto em cima do... Os advogados sabem disso, né? Que o pessoal está perguntando. E esse cara, daí, quando virou a revisão da vida toda, ele já tinha pago o trabalho dele, né, cobrando para entrar. Só que daí o que aconteceu é que ele chegou para a gente e falou: olha, eu tenho 3 milhões de reais em honorários para receber da revisão da vida toda. Ele, a esposa e uma secretária, sabe? Caraca. Então, Animal. bem legal, um caso bem interessante. Top. 1 milhão para cada um, né? Ele trouxe um insight aqui interessante, né? É uma puta porta de entrada, porque eu fiquei pensando assim, às vezes o cliente não tem um motivo para te contratar, um motivo para entrar em contato com o seu escritório. De repente, surge uma tese. Aí até eu queria fazer uma pergunta para ti. Quais são as teses que chamam a atenção? O que vocês olham da tese? Pô, pintou uma tese, porque eu sei que tem tese para caramba e não são todas que vocês fazem o cálculo. O que vocês levam em consideração? Porque eu fiquei pensando aqui, mídia. Puta, essa tese aqui foi televisionada. Para mim, foi para televisão, saiu no Fantástico, saiu no Globo Repórter, seja onde for. Cara, o cara que está em casa, como você bem colocou, que o cara tem tempo, ele começa a ver aquilo, fica aquela história assim, o cliente quer comprar alguma coisa, você tem que dar opção para ele vender. Como é que é isso? Então, a gente tem teses que fazem muito sentido, por exemplo, a revisão do FGTS. Né? Assim, o governo falou que ia guardar o seu dinheiro para depois ele facilitar para você quando, né, você vai comprar uma casa e tal. Né? Poxa, mas aí está rendendo menos do que qualquer coisa, menos do que poupança, menos que... Né? Então, poxa, essa tese ela fazia sentido, né? A gente colocar o cálculo para a pessoa ver os cenários, apresentar para o cliente dele. Às vezes, a tese você não vai nem cobrar para entrar, mas você mostra para o cara que, olha, se isso aqui for sair no futuro, eu tenho como te atender, sabe? Então, o cliente a gente estava conversando sobre isso antes, né? O cliente não sabe o que o advogado faz. Você fala, eu sou tributarista. O cliente não sabe. Se ele for preso, ele vai ligar para você, sabe? Porque ele é o advogado, você é o advogado que ele confia, né? Então, a ideia do cálculo jurídico de ter cálculos de todas as áreas dentro da plataforma, você pode usar, se você for especializado, você usa só daquela área, mas você pode usar de outras áreas, é isso, né? O cliente não sabe o que o advogado faz. Então, aí essa tese do FGTS, a gente fazia sentido, a gente implementou, aí muita gente, quando saiu na mídia, muita gente começou a fazer, e esses clientes que foram chegando por causa de uma tese popular, foram virando clientes de outras coisas. Será que você não tem um parente aí que precisa de um cálculo de aposentadoria? E nisso, até conversando antes aqui, a gente estava falando, poxa, o pessoal explora pouco essa possibilidade de entender o círculo familiar da pessoa, ver se ela não tem um cunhado, que Gui fala do cunhado sempre, tem um cunhado que é servidor público. Fato. Né? O servidor público, poxa, é um ticket mais alto normalmente, né? Dependendo do local onde ele trabalha. Você pode oferecer uma tese do PASEP, ou você pode oferecer uma aposentadoria do servidor público. Então,
você tem que fazer um raio-x, assim, quando a pessoa chega no teu escritório procurando, eu quero a tese tal. Poxa, legal, você quer a tese tal? Eu te ajudo. Faço de graça para você a primeira avaliação. Mas deixa eu entender aqui, como que a tua esposa, você tem, né, ela trabalha onde? Né, você já trabalhou no campo? Da onde que você veio? Como é que funciona? Então, poxa, foi por isso, assim, a gente vai lançar o cálculo de herança. Top. Porque Pode ser legal, hein, cara? é legal, porque se você está prestando atenção nas oportunidades, você consegue elas. Fato. Muito massa. Uma pergunta bobinha aqui. Você quer fazer uma pergunta? Eu ia te falar o seguinte, onde é que você acha? Onde é que você, Maurício, fica olhando, quem que vê? Porque às vezes é uma coisa que a gente está falando que não é o óbvio, né? Onde é que você entra para saber, tentar antecipar? Se, por exemplo, vocês fizeram um cálculo da revisão da vida toda, quando não estavam se falando muito nisso. Uhum. Onde é que vocês ficam consumindo isso? Tem no site do INSS? Onde é que vocês consomem? Certo. Muitas das coisas os próprios assinantes trazem para a gente. A gente tem uma rede de assinantes, milhares e milhares de assinantes no Brasil inteiro. E eles perguntam. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando da tese do século, né? Que é a tese tributária da exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e COFINS. Que, poxa, é uma tese padrão ouro, assim, né? A gente fala. Ela foi aprovada no STF, ela é direito adquirido, você pega lá o documento, passa no software, apareceu que tem direito, entra e ganha. Essa então, deixou muita gente milionária. Essa foi show. A revisão da vida toda ainda não. Vai É. deixar, mas essa deixou. E depois até vai ser legal a gente comentar sobre aquela questão de crença limitante, né? Porque Boa. vamos muito falar advogado disso. não quis pegar algumas dessas teses por causa de algumas crenças limitantes ali. Mas aí você fala, mas como que vocês descobrem as outras teses? Essa tese do século, como ela cria, né, uma jurisprudência, ela vai permitindo várias outras teses. Por exemplo, exclusão do PIS e COFINS da própria base, exclusão de não sei o que da base tal. É tudo bem parecido, assim, até o cálculo é parecido. Pra gente até facilita a vida ali, porque você já fez o cálculo de um jeito, tá tudo testadinho. Então, vai parecer que é fácil agora que você falou isso, né? Depois que tá feito é fácil. Só é fácil, isso é difícil até fazer, né? Depois fica fácil. Então, acaba surgindo muito por demanda popular, como eu falei, sempre tem... Poxa, dentro do nosso hall de assinantes tem assim, é representativo de todos os advogados do Brasil. Então, você tem pessoas que são professores da academia, que estão estudando essas teses, que estão propondo essas teses. Tem o pessoal que está dentro da OAB, tem pessoal que está dentro de institutos. Né? Então, esse pessoal pergunta, poxa, né? Por isso que a gente tem no nosso software, até tem que tomar o cuidado para o software não ir para um lado de ficar muito complexo. Então, a gente faz tudo responsivo ali, né? Então, a gente brinca que tem opções avançadas. A gente mostra lá as opções padrão e as opções avançadas, assim, só mexa aqui se você souber bem o que você está fazendo. Porque ali daí tem as opções para quem é perito, assim, para quem é profissional. Tipo, entrar no código, assim. Exato. Quero ver o cálculo por trás dele aqui. Exato. Animal. Cara, você falou de um ponto aqui que é interessante, né? Como é que você não vira um elefante branco, né? Não fica com um software cheio de funcionalidades. A gente agora que se transforma em software, como é fácil fazer isso, né, Maurício? Como é fácil. Até você tocou no ponto ali da cliente que você comentou aqui, por óbvio, né? Sem juízo de valor. Puxa, tira isso aqui do software. Fico imaginando com milhares de clientes que vocês têm, esse feedback do tire, põe, quão difícil é vocês serem fiéis e manterem a essência, né? Até queria te perguntar, antes de a gente entrar em outros pontos ali, como é que vocês chegam a essas conclusões, assim, de, cara, isso aqui mantém, isso aqui tá legal, analisado, sei lá, o feedback do montante de clientes, NPS, como é que vocês fazem isso na prática, cara? Para saber o que mantém, o que não mantém, para onde vocês estão caminhando, né? Até porque se você mantém o código, você tem que manter ele, né? Tem tempo de desenvolvedor, né? Então, o importante é manter o programa o mais enxuto possível. Inclusive, a gente já removeu algumas coisas, assim, quando foi julgado, por exemplo, teses assim que não faziam o menor sentido, a gente avisou os clientes que tinham cálculos com aqueles parâmetros e falou, isso aqui está sendo descontinuado a partir daqui. Mas vem os feedbackzinhos, não tira não, tô usando e tal. Se você explica bem assim, de boa. Deixa bem claro ali, né? Mas isso é bem raro, né? Agora, tem coisas que o cliente pede pra gente, você tem que ir atrás do... Ele tem o que ele quer e tem o que ele precisa, você tem que diferenciar bem os dois. Né? A gente tem um exemplo bem lá do começo do cálculo jurídico, a gente calculava lá relatório da aposentadoria. Aí,
esse relatório vai para você juntar na tua ação, né? O pessoal começou a pedir, coloca para mim aqui qual a data prevista da aposentadoria. Coloca para mim nesse relatório quando que o cara vai, se ele contribuir em tanto, qual que vai ser o salário dele. Aí a gente perguntou, poxa, por que o juiz, né, por que o INSS, o juiz quer saber disso? Tá ficando... Não é o juiz que quer saber, é o cliente que quer saber. Opa, então você quer que eu coloque informações no relatório que é para ir para o juiz, que na verdade é para o cliente. Aí a gente brinca, poxa, então vamos entender um pouquinho melhor, porque senão esse relatório ele vai virar o pato ali, né? Tenta fazer tudo e não faz nada direito, né? E então a gente pensou, poxa, existe uma necessidade então de criar um relatório bem explicativo para o cara que ainda não tem direito a se aposentar. E assim surgiu o que a gente chama de relatório do cliente, que é um relatório bem amigável, linguagem assim, não tem lá RMI. Não, essa aqui é a renda que você vai ter quando você se aposentar, depois ela vai sendo... Então, aí a gente criou um relatório super amigável, daí o advogado entrega para o cliente dele e a gente percebeu, isso é Customer Success na essência, assim. O advogado estava recebendo elogios por causa de um relatório que a gente forneceu para ele. Nossa, entreguei isso aqui para o meu cliente, ele falou, nossa, nenhum advogado me explicou isso dessa forma, agora eu entendi. Se eu esperar mais tantos anos, eu me aposento por idade. Se eu tentar me aposentar agora, incide o fator. Ah, entendi agora os cenários. Então, olha que massa, a gente criou um relatório, veio um questionamento pedindo uma coisa. A gente viu, opa, o que o advogado quer não é o que ele precisa. O que ele precisa é isso. E daí isso abriu portas para a gente e gerou mais valor. Porque assim, se eu conseguir fazer o advogado ele se sair bem com o cliente dele usando o meu produto, eu fidelizei ele. Então, o cara recebeu um elogio por causa de um relatório meu que ele apresentou, isso é muito bom. Cara, anotei um puto insight aqui, por exemplo, no nosso caso, nosso software ele já parte mais para a parte comercial ali, né? Já vai lá na última etapa do funil. Pô, facilitar para o cara enviar uma proposta, por exemplo, né? Como é que eu aperto aqui para enviar uma proposta simplificada, que eu imputo meus honorários e tenho uma breve descrição do porquê, para ajudar o cara, para gerar valor mesmo, né? Puta animal. Isso entra eu estava falando com o Maurício sobre isso, que é a questão dos critérios de diferenciação que um advogado precisa ter. Porque Sim. a gente fala sobre isso como advogado previdenciário, é meio commodity. Todo mundo que é advogado previdenciário, de certa forma, faz a mesma coisa. Mas quando você se alia a uma ferramenta e procura critérios de diferenciar o teu serviço, então você coloca um relatório, você coloca uma parada, você coloca um cálculo, você mostra isso para o teu cliente, ele vê, pô, os outros advogados que eu falei não tem essa parada. Isso é um critério de diferenciação. Você para de ser um commodity e o cara passa a querer ver mais valor no teu serviço, que de certa forma é a mesma coisa, sabe? Sim. Mauricião, deixa eu fazer uma pergunta para você bem daquelas da profundidade, porque o Maurício ele fala pouco sobre isso, ao meu ver, porque também não quer se incomodar. Mas assim, ó, ele tem uma opinião puta massa de um monte de coisa que ele gostaria de falar para os advogados. Se tivesse um colocar aqui, 1,3 milhões parou de advogado para te ouvir e tal. O que você ia dizer para esses caras, né, velho? Porque tem a parte da objeção e tal, mas o que mais que você tem vontade, às vezes, e como o software, na tua posição de CEO, founder do negócio, a gente tem que ficar, às vezes, mais caladinho. Mas aqui, cara, a nossa galera gosta de ouvir a verdade. O que você diria, assim, que acho que tem relação com vendas, marketing, que você sente que, na essência, pô, não faz com que o advogado se diferencie e cresça, velho? Uhum. O que eu diria para os advogados, que o maior problema que eu vejo hoje é o cliente não sabe o que você faz. Você sabe o que você faz. Né? O cliente não sabe. E Então, ok, advogado tributarista, certo. Você revisa contrato de financiamento? Não. Não, mas tá, você não mexe com esse negócio de dinheiro, imposto aí? Eu mexo, mas não é a minha área. Então, o cliente não sabe o que você faz e o que você não faz. E muitos advogados assumem que se ele colocar lá, somos referência em direito tributário, ou somos referência em causas trabalhistas, polo tal, o cliente vai entender o que você faz. Né? E isso é um fruto baixo ali, sabe? Eu falo muito... Daí o que acaba acontecendo? Os clientes perguntam, né, e o advogado responde. Toda vez, você faz tal coisa? Não. Faz tal coisa? Faço. Você faz tal coisa? Faço, mas só se você for de tal área. Ah, ok. Aí onde é que está essa informação? Né, a gente fala muito de site, né, de marketing de conteúdo. Pega essas perguntas frequentes e coloca no seu site, vai ajudar demais na captação de clientes. Fala o que você faz, fala o que você não faz.
né? E explica em termos bem amigáveis para o cliente. Então, eu acho que perguntas frequentes é uma coisa que, se você não tem no seu site, falando agora com quem está nos ouvindo, né? Se você não tem perguntas frequentes no seu site, uma forma de atualizar elas rapidamente, coloque lá, porque a pergunta que uma pessoa tem, a outra vai ter também, né? Então, a pergunta lá, que tipo de advogado faz ação de herança? Né? Você faz? Então, e as pessoas criam um relacionamento com o advogado. Eu, por exemplo, eu tenho um escritório que atende a minha empresa e eu vou atrás deles para praticamente tudo, assim, né? Então, vocês fazem recuperação de cobrança? Fazemos. Eles fazem meio que tudo, mas na verdade eu sei que por trás tem alguém que eles repassam para parceiros e tudo mais. Mas para mim eu tenho uma interface clara ali daquela pessoa que eu já estabeleci confiança. O cara não perde negócio, né? Não, o que você trouxe, cara, é o ouro da parada. A gente fala bastante sobre isso, né? Sobre ouvir, né? Genuinamente ouvir o cliente e tal. E às vezes a gente... Não dá para também, né? Enfim, só malhar o advogado aqui, porque a gente falha às vezes no nosso bastidor, no nosso próprio negócio. O básico que o cliente, aquilo que o cliente pergunta, às vezes não é óbvio pra gente. E é uma merda quando vira óbvio, porque aí você acha, pô, como é que o cara não sabe disso? Entendeu? Tipo, como é que o cara não sabe que é o cálculo? Né? Que existe um cálculo XY. Cara, isso é básico, você já passou, o Maurício já passou disso há muito tempo. Mas você tem que ir lá pegar aquilo que é óbvio, basiquinho, então estar ouvindo e falar, pô, todo mundo pergunta isso aqui, pô, você tem que estar nítido, porque daí você gera conteúdo a partir disso. Você pode treinar teus colaboradores, teus vendedores, enfim, da tua empresa, a partir dessas perguntas simples. Ó, isso aqui é o que mais perguntam. Se você tiver resposta para isso aqui, e mesmo que ele não provoque, vale a pena você perguntar. Ô, seu João, talvez você esteja se perguntando aí, como é que faz esse cálculo, né? Às vezes esse ponto... Entendeu? Puta, isso é ouro, velho. A gente deu uma dica prática aqui, que é perguntas frequentes no site, ou cria um Google Doc. Provocar mesmo. Cria um Google Doc agora, eu tenho certeza que você lembra as 5 perguntas mais frequentes que as pessoas fazem sobre o teu trabalho. Anota elas aí, depois você responde, mas já tem um fruto baixo. O segundo fruto baixo é você criar uma ficha de entrevista para você mandar para os teus clientes. É como se fosse um onboarding, assim, né? A gente fala na área de tecnologia. Cria uma ficha de entrevista perguntando, pode ser dados básicos ali, você já vai ter que perguntar para ele alguns dados cadastrais mesmo, então já aproveita e pergunta outras coisas mais qualitativas. Com quem que você vive? Essa pessoa trabalha onde? Quantos anos ela tem? Você tem seus pais, eles estão por aqui ainda? Esses seus pais, eles já se aposentaram? Eles têm eles estão tranquilos com a aposentadoria, estão satisfeitos, e assim você vai descobrindo várias possibilidades para você oferecer para o cliente. Né? Um dos problemas que eu vejo também é o pessoal ficar muito na postura passiva, esperando a pessoa que tem o problema vir e já... muitas vezes você tem que suscitar, falar, olha, poxa, eu acho que você tem direito a tal ação, você já ouviu falar tal ação? Não. Então manda para a pessoa um link para ela dar uma lida, quem sabe ela fala, não, eu quero isso aqui, eu tenho direito. Então, mais um cliente para você, mais uma causa. Você vai verticalizando ali. Cara, você me lembrou de um princípio, né? Que é um princípio do Mercado Livre, Nubank, essas grandes startups fazem, né? Que angaria o cliente, né? Aí engaja e depois monetiza. Na advocacia, acho que quanto menor o negócio, também não é uma crítica, né? Porque às vezes não dá tempo, não tem braço para fazer isso. Mas o ideal seria, né? Que eu vou querer entrar com essa pergunta contigo ali. Pô, traz o cliente, né? Dá alguma degustação para ele, igual a gente está fazendo aqui. Você acho que já passou por isso em várias situações, você tem uma opinião bem informada sobre esse ponto, mas enfim, dá valor, né? Vocês entregam conteúdo de valor para caramba. Engaria o cliente, sabe? Depois vai monetizar. As empresas deram um show, né? Deram aula nisso, né? O Nubank foi criticado para caramba, a base de cliente, mas passou de 80 milhões, agora fechou lá 1 trilhão de lucro, né? Comparado ao ano passado, parece que 100 e poucos milhões de prejuízo. Troço bizarro, assim, né? Mas o aprendizado mais simples e tudo que você tira desses caras é sempre o mesmo, né? O cara traz o cara, cria uma base. Só que na advocacia é muito difícil. Teve um dia que essa provocação com a minha irmã, ela é um laboratório para mim, né? Eu falei para ela assim, olha, eu tenho um negócio que eu vou conseguir para você que vai mudar a tua vida. Ela falou, como assim? Eu falei, eu vou conseguir 100 clientes para você por mês. Ela, como assim 100 clientes por mês? Vai me dar? Eu falei, não exatamente, você vai entender. Daí eu falei para ela assim, só que tem antes de contar como seria, né? Tem um detalhe que eu tenho que te perguntar antes de passar esses 100 clientes. O quê? Eu falei, olha, você vai ter que ser, assim, genuinamente tentar ajudar aquelas pessoas. Você vai formar uma base, né? Então você vai falar com aquelas pessoas, muitas delas talvez sejam curiosas, não estão prontos para te contratar, talvez você venda para 2, 3. Só que ao final do ano,
olha outro presente que eu vou ter te dado. Você vai ter falado com 1.200 clientes. E aí você vai começar a fatiar essas pessoas, não no final do ano, no decorrer desse processo. 1.200 pessoas vão ter te conhecido no seu primeiro ano de advocacia. É massa isso ou não? Caraca, velho. Para todo mundo tá ouvindo. Caraca, 1.200. Meu, stop. Tá gostando, né? Tá gostando, legal. Como é que funciona isso? Agora vou te explicar. Já fazer aqui uma campanha e tal. Nesse caso eu falei, vou te passar um monte de lead. Não tá ultramente qualificado, não é o cara que tá pronto para comprar e você vai ajudar ele, você vai ouvir. Você vai ficar o dia inteiro conversando, trocando essa ideia. Vai separar, não precisa falar, né, o tempo todo, porque você tem que fazer as outras coisas. E você vai formar uma base. E vai ter tanta gente te ouvindo. E se você conseguir passar uma mensagem legal, ajudar aquelas pessoas, certamente, se você pedir, olha, se você souber alguém que precise disso aqui, que é o que o Maurício está falando, olha, as perguntas frequentes, eu faço isso, eu faço aquilo, separa 3 coisas que você dá ênfase. Tem alguém na tua família que você possa me indicar, que eventualmente tem direito a essa tese e tal? Cara, você vai chover de cliente no seu escritório. Quando eu falei a primeira parte, ela falou, animal, eu quero. Quando eu falei a segunda, ela falou, entendi. Aí dá trabalho. Daí você... É nesse momento sim. que a pessoa dá aquela, né? Mas é o... Ela tá fazendo bem o trabalho, mas enfim. Dá trabalho para fazer, mas entregar uma ficha de entrevista e depois colocar ou fazer um Google Forms ali, você vai fazer uma vez. É o que a gente chama de set and forget, né? Você faz uma vez e depois você vai ter todas essas informações, né? A tua secretária pode enviar para os clientes logo que eles entram. O pessoal adora isso. No cálculo jurídico, a gente criou uma funcionalidadezinha lá de autocadastro. Então, é assim, o advogado só cria o cliente dentro da plataforma e já gera um link único. E esse cliente ele pode fazer upload do CNIS, colocar algumas informações iniciais, né? E tem também um link que o advogado pode colocar no site dele que o cliente já preenche ali o que ele quer. Top. E aí o advogado falou pra gente, nossa, isso aqui é muito moderno, eu mando para os meus clientes, eles acham o máximo. Então, você tem um processo de onboarding... Aqui é o link do CJ direto, não precisa nem mandar nada, perguntar nada no WhatsApp. Link do CJ e o cliente... O cliente preenche as informações... Link público ali. Link público, top. né? Puta, e quando animal isso aí, cara. o cliente preenche, vai tudo para dentro da plataforma. Aí quando o advogado olha, ele já tem lá as coisas para fazer uma análise. Entrou redondinho para ele. Já entra bonitinho. Que top. Aí, poxa, o pessoal acha o máximo. Então, o que eu vejo assim também, essa ficha de entrevista que você manda para os teus possíveis clientes, as pessoas não tem advogados que acreditam, não, mas o cara não vai querer preencher. Não, você diz para ele, olha, eu tô te dando uma ficha para eu poder te atender melhor ainda. Quanto mais informações eu tiver, melhor eu posso te atender. Os clientes gostam disso. Eles gostam. Assim, se eu vou contratar um serviço e o cara me manda um monte de perguntas estruturadas, né? Claro, fácil de responder, eu fico feliz. Eu falo, poxa, esse cara quer fazer uma coisa personalizada. Bem legal, mas faz bastante sentido. Maurício, antes de entrar, eu queria ainda, tem um monte de perguntas para te fazer, talvez não dê tempo de perguntar tudo, porque você tem bastante conteúdo. Conta um pouquinho aquela questão das crenças limitantes, cara, que é algo que eu acho que você tem uma qualidade animal para falar e uma experiência que você teve no CJ lá recente. Conta um pouquinho essa história para a gente. Legal. A questão das crenças limitantes tem muito a ver com... Vai parecer coaching agora, né? Momento coach e tal. Não, mas é uma questão... Vou falar de objeções, cara. Na verdade, não são crenças limitantes que eu posso falar. Boa. Mas são bem objetivas, né? Não vai ser crença limitante assim, tipo, eu não posso, eu não consigo, não é... Yes, you can. Exatamente. Aconteceu, por exemplo, nessa tese do século, né? A gente começou a lançar cálculos tributários e a gente falou, a gente está lançando a área nova, estamos crescendo essa área de cálculos tributários e a gente achou que ia... É claro, a gente sempre trabalha com a possibilidade de ninguém querer, né? Por vários motivos. Porque não ficou tão bom o software, precisa melhorar, ou porque, sei lá, não atingiu essas pessoas ainda, né? Precisa chegar nos clientes que realmente querem. Mas a tese do século era uma tese que, quando foi aprovada, a gente falou, poxa, isso aqui, né, o cálculo ficou muito bom, assim, modéstia à parte ali, você pede para o contador lá o SPED, um documento que ele já tem, me dá o SPED dos últimos 5 anos, coloca lá SPED contábil, fiscal, pum, sai o resultado. Né? A gente viu que estava indo bem porque um cliente falou, olha, eu preciso de mais casas aqui no relatório, tá cortando, o número é muito grande. Caraca, né? E assim, milhões de reais assim, a tese que o cara estava recuperando, sabe? Então... Olha, essa hora que você está ali mexendo com o carro, que você olha... caraca, moleque, olha só o tamanho do golaço que esse cara tá fazendo. Animal. Exatamente. Deve dar uma sensação muito boa, né?
a gente fica muito feliz, né? Você tá dando a ferramenta pro cara e arrancar a maior pepita de ouro ali da vida dele. Top. Então, é muito legal isso. E a gente pensou, poxa, mais advogado. Vamos conversar com mais pessoas para ver como é que eles recebem isso, né? Ó, a gente tem aqui a tese do século. Ah, não, isso aí não, para mim não é. Não, por que para você não é? Você não conhece empresários que pagam ICMS? Não, não é isso não. Não, mas o que é? Né? Não, é que assim, quem tem direito já foi atrás. E quem já foi atrás já foi captado por escritórios grandes de São Paulo. Eu não sei o que é. Eu posso estar falando com escritórios grandes de São Paulo agora, mas saibam que o Brasil todo tem medo de vocês. Né? Vocês são tipo os tubarões assim, do mar. Se tiver na Faria Lima, pior ainda. Não. Exato, assim, né? Para essa parte empresarial, o pessoal tem muito isso, né? Escritórios grandes de São Paulo. Até tem uma empresa que eu conheço que os caras capitalizaram muito abrindo domicílio fiscal na Faria Lima, né? Porque... Boa. Aí você pode ter o teu escritório, né? Você pode ser o tubarão lá. Pô, se estiver andando de terno na Faria Lima, você ficar tomando um cafezinho ali, os caras já vão achar que tem um escritório. Você pode ter começado ontem, né? Trabalhando na lavanderia de casa, mas já é uma forma de prospectar. E daí eu pensei, poxa, não, vamos mostrar para os advogados, ou vamos fazer um experimento, eu não sabia ainda se era verdade isso, né? Eu criei uma ferramenta, a gente tem muitas ferramentas grátis no nosso site, até se vocês que estiverem ouvindo, dá uma olhadinha lá, porque tem ferramentas de todas as áreas, assim. Vale a pena, já ouviu? Vale a pena, é bem legal. Muitas utilidades ali. Então, a gente criou uma ferramenta que é assim, você faz uma estimativa rápida de quanto você pode retornar com a tese do século. Você coloca lá quanto você paga de ICMS, qual que é a tua alíquota, faturamento, pum, sai o resultado na hora. E eu pensei, eu vou fazer o seguinte, essa ferramenta era para os advogados usarem para os clientes deles, assim, né? Fechar contrato, olha aqui, quanto você tem para receber, quer que eu faça o cálculo? Você está perdendo dinheiro, né? Assim, em cima da mesa, né? Mas eu pensei, não, vou pegar isso aqui e vou mandar para alguns empresários que eu conheço. Grupos de empresários que eu sei que fazem produto e pagam ICMS. Mandei. O meu ex-chefe, ele falou, cara, eu tenho um dinheirão aqui. Eu quero fazer. Eu já vou mandar agora para o escritório que me atende. Eu falei, olha aí, rápido, né? E várias outras pessoas falaram. Também tem um cálculo lá que a gente fez para recuperação de imposto na conta de luz. Também. Puta, isso aí é uma baita bem legal, uma tese bacana. Até teve um cara que falou, nossa, São Paulo, né? Muitas mais. Várias, né? Eles cobravam ICMS nas tarifas de transmissão e distribuição, que são serviços, né? E não são produtos, né? Então, tem muitas teses tributárias, só que o pessoal tinha essa crença limitante. Não, tributário não é comigo. Tributário é muito difícil. Tributário só Faria Limer pega. Né? Então, poxa, e a gente foi vendo que não era bem assim. Aí, por outro lado, você vê os early adopters ali, tem uns caras que estão lavando de ganhar dinheiro com essas teses tributárias. E são, inclusive, eles que sugerem, cara, faz para mim também a tese que remove o imposto tal da base de tal imposto. Deu, caramba, nem sabia que existia esse imposto. Então, enfim. Ou o cara vem lá, eu atendo postos de gasolina, corrige aqui o teu cálculo para pegar também esse CFOP aqui, sabe? Bem detalhado, assim. Então, é bem legal. Aí a gente viu que tem oportunidades, mas tem algumas crenças limitantes ali que fazem as pessoas não pegarem essas teses, né? Até essa da conta de luz é muito legal. A gente criou um chupa-cabra. A gente criou um negócio que puxa os dados de PDF da conta de luz para ajudar o pessoal a fazer. Então, aí teve a Ana Cecília, que trabalha com a gente lá, ela saiu atrás de conta de luz de todas as distribuidoras do Brasil, né? E ela já criou lá os importadores, então você importa lá. Aí eu descobri um advogado que atende padarias. Caraca. O cara falou, olha, eu atendo várias padarias. Nossa, o cara se especializou, né? E ele falou, eu não sabia disso, ele falou, a conta de luz é a maior conta da padaria. Eu não sabia porque tem um forno que fica rodando lá o tempo todo, né? E daí ele falou, olha, se eu conseguir uma recuperação tributária aqui em cima, eu vou ganhar uma grana. E ele ficou muito feliz, né? Cara, olha que cruzamento interessante, velho. É como o direito... Se o advogado tiver a cabeça boa, ele vê oportunidade em tudo, né? Aqui entrou uma causa recente, que era aquela causa do gato no relógio. Aí, quando a gente foi investigar, não sei você que falou, né, Vitão? Eu falei, cara, gato no relógio, mas isso aí não dá nada. Você vai pegar um monte de gente aí. Causa ambiental? Comunidade e tal. Não, você fala, não, velho. Já era, por óbvio, um criminal ali e tal. Só que o cara que tá fazendo gato, que é o peixe grande pro advogado criminalista,
é o dono de bares, geralmente. Porque o cara gasta muita luz. Dono de bares, restaurantes, não estou fazendo juízo de valor aqui, dizendo que os caras de bar tudo fazem gato. Pelo amor de Deus. Mas esses caras vão lá por uma necessidade, que é, né, não fazendo juízo de valor aqui, e fazem o gatinho. Só que é um cara que é um empresário, o cara tem grana. E aí esse advogado falou pra gente, cara, isso é muito comum. O cara nem imaginava. Aí cruzando isso agora, você pensa assim, o cara que tá pagando a luz certinho, tá? Não que fez o gato. Deve estar pagando uma paulada de luz, logo parecido parecido com o panificador. É aquela... Lembra aquela história que a gente estuda muito no marketing, que o pessoal começou a colocar a cerveja perto da fralda, né? Uhum. Que o cara vai comprar fralda no mercado, e daí eles já viram que, poxa, quem compra fralda em certo horário, né, no mercado é geralmente aquele pai ali no fim do expediente, ali que só tá passando lá para pegar uma fralda antes de ir para casa, vai comprar uma cervejinha também. Então, às vezes a correlação ela não é tão direta, mas o advogado que for esperto, ele consegue explorar esse tipo de correlação ali, né? Cara, muito top. Mauricião, deixa eu ter que explorar um pouquinho do teu conhecimento na parte do marketing ali, cara. Vocês começaram a CJ, a história é maravilhosa. Se quiser dar um spoiler rápido ali da história e tal, né? Porque os caras fizeram pôr na unha no SEO, ele e o Rafa. Eles são malucos, os dois são malucos, completamente pirados, assim. E não é mentira mesmo, os caras são loucos mesmo. E aí o que acontece, cara? E eles fazem um marketing diferente, né? Vocês enxergam um marketing diferente. Eu acho que mudou um pouco, né? Mas eu conversando com você, eu sei que você continua a essência do conteúdo CJ, porque é só entrar lá e ver. Vocês geram conteúdo pra caramba, não tenho o que dizer. O que você diria na atualidade, cara? Porque o marketing de lá para cá, porra, teve as suas ramificações. Tem muita opção. Eu estava até bolando um slide lá para uma apresentação da Fenaló, bolando uma linha de raciocínio. Parece que o advogado ele vê assim, até por uma questão lógica, às vezes o cara não conhece muito o mercado. Ele vê como se fosse uma estrada. Cada um que apresenta para ele vê uma estrada de, né, vai e volta, né? Mas nesse caso é uma estrada de mão única, inclusive, aqui e tal. A gente que entende um pouco do marketing sabe que essa estrada, velho, é aquela loucura, tem ramificações por tudo quanto é lá. Você pode, velho, fazer muitas possibilidades. E aí gera aquele paradoxo da escolha. O que eu faço? Né? E no que eu faço, me parece que tem uma coisa que é a essência. Fala, velho, independentemente de qual estrada você vai tomar, você vai ter que gerar algum valor de alguma forma. Então a pergunta seria assim, cara, o que você deixa de aprendizado que vem do CJ, que você acha que se aplica na advocacia, do marketing na atualidade e que tem relação direta ali com prospecção de cliente? Legal. O principal que eu diria tem uma coisa que não muda. O marketing, os canais mudam, mas as pessoas não mudam tão rápido quanto os canais, né? Então, quando a primeira pessoa tem aquela história, a primeira pessoa que colocou um outdoor, ela encheu o bolso de ganhar dinheiro porque ninguém tinha visto aquilo antes, né? Um letreiro gigantesco ali com informações e tal. Daqui a pouco todo mundo começou a usar e saturou o canal. Isso serve para qualquer canal do marketing. Eu lembro na época que a gente começou, o Facebook era um baita canal. O Facebook organicamente entregava, assim, sem você pagar nada, para quem tinha curtido a tua página, ele entregava um monte, né? Depois o Facebook começou a cada vez a cobrar mais e depois até pago, né? Era muito difícil você chegar... Não, ainda tem hoje, né? Mas os canais eles vão ficando saturados. Isso é natural. Mas o que não muda? O que não muda é que tem pessoas ali por trás, né? São pessoas. E você tem que entender como é que fala com essas pessoas. Então, o mesmo marketing que a gente fazia no Facebook, a gente faz no nosso site, faz no Instagram, faz em qualquer rede social. Que é você usar aquilo que é básico das pessoas, reciprocidade, né? Aqueles gatilhos mentais, você entregar com conteúdo de valor. A pessoa fala, caramba, eu estou recebendo esse conteúdo aqui muito bom, de graça. Imagina o que não tem na versão paga. Ela já faz essa extrapolação, né, naturalmente. Então, isso não muda. Você vai entregar pelo Face, pelo Insta. Claro que cada rede social tem o seu... O cara tá no Instagram, ele não quer ficar vendo coisa de empresa, né? Então a gente manda o quê? Carrossel, né? A gente tem uma linguagem diferente lá, né? Você tem isso também, você tem que achar o canal correto. Mas são pessoas por trás. Até você começa a estudar marketing, é muito comum você se perder em coisas que mudam, né? Sendo que você tem que estudar as coisas que não mudam, né? As coisas que mudam. Tinha uma época que tinha especialista em Snapchat. Snapchat morreu. Tinha especialista, essa é até uma dica do Jeff Bezos, né? Você quer ter uma empresa de sucesso, invista em coisas que não mudam. Né? Você tem um site, poxa, se ele for melhor, ele
teu site for mais rápido, isso nunca vai ser pior. Isso nunca vai gerar menos dinheiro para você. Então, invista nisso. Né? Atendimento ao cliente. Nunca alguém vai chegar para você e vai falar, nossa, você tem atendimento ao cliente demais, eu acho que você está exagerando. Teu atendimento é muito bom, não gostei. Muito bom, nota 0. Não, ninguém vai fazer isso. Então, você pode investir tranquilamente nisso, porque é algo que no longo prazo vai trazer resultado. E a gente investiu no conteúdo, né, no nosso site. Aí tinha, na época eu lembro que era muito, vocês precisam investir em SEO, né, que é Search Engine Optimization, né, que é otimização para o Google. Aí, para aparecer de graça. Para aparecer claro, de graça, é orgânico. Você tem que otimizar isso, você tem que investir nisso. Aí como é que você faz? Não, você bota um monte de palavra-chave no meio, e daí bota isso e aquilo, e daí a gente ficava pensando, poxa, por que o usuário vai querer ver isso aqui? Não é para o usuário, é para você agradar o motor de busca do Google. Aí eu pensava, poxa, ok, mas para que serve o motor de busca do Google? Bom, o motor de busca, antes de mais nada, ele precisa entregar o que a pessoa está procurando. Aí, se você fica otimizando para o motor de busca e não para as pessoas, né? E daí o que acabava acontecendo? Depois de um tempo, o Google ia lá, lançava um algoritmo, uma mudança no algoritmo e começava a penalizar quem tinha usado o truquezinho barato para... Então, o que fica? Né? Isso tudo foi mudando. Tudo quanto é técnica. Técnica de backlink, técnica disso, técnica de imagem, técnica daquilo. Tudo a gente foi vendo a coisa subir e cair. Subir e cair. Fato. Então, quem investiu em coisas que mudam, em algum momento perdeu. Talvez tenha tirado ali uma vantagem, mas é muito comum você fazer um truquezinho barato, daqui a pouco você é penalizado por causa dele. Posso citar uma só? Que vários advogados chegavam e falavam, cara, comprei um domínio. Advogado Curitiba. Pô, cara, e queria, comprei o domínio, né? Uhum. Aí eu sempre falava, coitado. Porque isso aí, teve uma época que fato, né? Você botava lá Advogado Curitiba, você ia aparecer. Mas, cara, isso já faz muito tempo. E tem muita gente que ainda acha que aquilo, se eu achar o domínio certo, eu tô feito. Próximo. Na Alta Vista lá funcionava bem, né? E aí, hoje em dia, o que sobra? Sobra que você fez um conteúdo que a pessoa gosta de ler, que ela leu aquilo, ela falou, caramba, isso aqui é bom, isso aqui eu saí ganhando. Isso aí não muda. Isso aí atalho, fica. Né, não, então... Isso aí vai ser sempre bom. Daí o que acabou acontecendo? A gente foi vendo um monte de site de concorrentes, aí, de outros sites que tinham conteúdo tentando concorrer com a gente, que às vezes batiam na gente. Com o tempo eles foram perdendo relevância e o nosso conteúdo, como é algo que agrega, né? Então o marketing ele é um processo iterativo, né? E não é iterativo de iterações. Você faz, avalia, faz, vê como as pessoas reagem, faz, vê como as pessoas reagem. Por isso que hoje o Google, por exemplo, ele presta mais atenção no que eles chamam de user signals. São os sinais que o usuário passa. Por exemplo, ele está ficando bastante tempo na tua página, poxa, então isso é um sinal de que ele gostou do conteúdo. Agora, se ele dá um bounce, né, que o bounce é quando ele dá aquela quicada. O objetivo do Google é entregar o que a pessoa está procurando. Daí, o Google vai lá e tenta entregar um link para a pessoa. Ela entra na página e já sai. Cara, o Google vai falar, olha, se essa mesma pessoa fizer, ou alguém parecido, fizer uma busca com essas palavras-chave, eu não vou mais mostrar esse site. Porque não é isso que a pessoa está procurando. Então, veja, o marketing ele é um processo que ele tem loop de alimentação. Né? Você tem que ir fazendo e avaliando, fazendo e avaliando, fazendo e avaliando. Não é uma coisa assim que nem o Gui falou, né? Eu comprei o canal aqui, agora eu vou ganhar dinheiro. Né? Tirando, claro, o software da Trimind, que você paga e recebe. É único, de graça. E recebe leads exclusivos, qualificados, né? Cara, bom demais. Mas assim, pergunta que não pode responder um depende, tá, Maurício? Eu gosto que você não responde muito depende, cara. Mas geralmente quando entrevista advogado adora depende. Às vezes eu faço essa pergunta, falo, cara, vou te fazer uma pergunta, mas você não pode responder depende, beleza? O cara trava. Meu Deus, é agora, cara. Não depende da pergunta. Eu vou perguntar não. Espera que eu vou pedir pra OAB ver se eu posso. Mas enfim, se fosse pra você começar hoje, cara, um canal e um formato, assim, tem um preferido seu ou não? Que você acha que, puta, aqui vale a pena, pensando no futuro, véio, você não vai perder, vai por mim, pode ficar aqui. Bom, o canal, como eu falei, eles sempre mudam, sempre saturam. Eu acho que um sitezinho básico você tem que ter sempre. Tá. Eu, pelo menos, sempre procuro os sites, né? E você vai colocar o teu conteúdo lá e você vai lastrear os outros canais nesse canal. Então, por exemplo, a gente cria um mega post sobre uma tese que saiu. Então, você estava falando da RCC, né, e RMC.
reserva de margem consignada. Poxa, a gente tem lá um post que fala tudo sobre ela. Aí é muito fácil, porque você tem o conteúdo, e se eu tenho um analista de marketing lá que é muito bom em Instagram, ele consegue ler aquele post e gerar um carrossel para pôr no Instagram. Outro cara que manja mais de vídeo, ele consegue ler aquele post e fazer um videozinho curto. Então, o canal vai mudar muito. Se eu fosse começar, assim, o formato mesmo, eu acho que YouTube é o vídeo, né? Vídeo é um formato que está ganhando muito. Mano. Pensando aqui no meu consumo diário, eu pago lá o YouTube Premium e eu vejo diariamente. Puta, vale a pena pagar esse Premium, né, cara? Mas eu sou mão de vaca, eu fico vendo os anúncios, velho. Eu vou acabar pagando. Eu gostava até de ver o anúncio na época para ver o que o pessoal tá fazendo e tal, mas aí chegou um momento que eu... Não, cansei. Mas também você deve ter parado, porque a hora que você tem filho e você bota teu filho pra ver o YouTube, eles não entendem um anúncio. Cara, meu filho tem 1 ano. Cara, já fica putaço. Se ele pudesse, ele quebrava a televisão. Porque vem um anúncio, ele não entende, ele começa a chorar. Daí você tem que correr atrás do controle e pular no anúncio pra ele parar de chorar. Eu acho que sim. Isso, eu, coincidentemente, também. Foi por causa disso que eu... Mas... O YouTube tá ganhando dinheiro em cima da gente por causa disso aí, velho, tá vendo? O meu eu tô segurando firme. O meu 15 por mês lá. Mas o YouTube, ele é muito legal essa questão da recomendação, né? Fato. Eles perceberam que ele faz testes. O YouTube ele também faz testes. Vocês já repararam que às vezes ele te joga um vídeo antigão que você já viu, assim, só pra ver se você ainda tá interessado naquele assunto? Porque a gente é assim, né? Tinha uma época que eu tava mais... assim, com dificuldade de dormir, eu gostava de ver uns vídeos, aqueles vídeos relaxantes, sabe? Que o pessoal tá trabalhando, assim, fazendo alguma coisa. Aí ele começou a mostrar aqueles vídeos de... por incrível que pareça, cara, eu fui na chácara do meu cunhado, ele cria cavalos aqui perto de Curitiba. No mesmo dia, o YouTube me mostrou um vídeo de um cara consertando o casco do cavalo. Aí eu, poxa, que gostoso ver isso aqui, né? Aí daqui a pouco eu fui indo pra coisas mais pesadas, assim, né? Cheguei no casco de vacas. Mas o YouTube é muito esperto, né? Eu peguei aquele link e mandei pro meu cunhado. Ele queria cavalo, olha que bacana aqui o cara consertando o casco. Aí ele já viu, opa, esse cara compartilhou, né? Aí comecei a ver, daí todo dia antes de dormir eu vi o cara lá consertando o casco da vaca. A vaca saía felizona. Certeza que ele tá vendo muito o Rodrigo Hilbert, né? O Rodrigo Hilbert, eu acredito que já vem pronto aquelas paradas, né? Porque ele é muito bom, né? Tipo o homem dos sonhos, assim, cara. A mulher tá vendo... Não, tá bom, esse aí você pode até sonhar, porque esse homem não existe. Isso aí é mentira. Enfim, pelo menos pra me iludir um pouquinho. Cara, mas eu tenho uma teoria sobre essa parada do YouTube, que eles monetizam em cima de watch time, né? Então, watch time pra eles é o quanto mais tempo você fica lá, tempo de tela, assistindo a parada. De certa forma, eles conseguem monetizar mais isso daí. Só que se você pensar que o YouTube é uma ferramenta do Google e o Google ganha dinheiro com mídia paga, isso é inventário. O watch time, o tempo de tela, é o quanto tempo o teu usuário fica naquela plataforma. Fica no Google, fica usando o Google, fica usando o YouTube. Quanto maior for o tempo de tela, mais inventário você tem para vender para quem faz mídia paga, sabe? Então, tipo, aí você consegue vender até um inventário tecnicamente mais barato e você consegue criar segmentações. Então, tipo, o cara que tem interesse em cavalo, não sei o que, daqui a pouco você chegou no empresário. E aí você tem a noção que, tipo, putz, às vezes o interesse de cavalo pro Google fica mais fácil dele te achar o cara que você quer. O cara que vende o tributo é o maluco que vê o vídeo do cavalo, sabe? Isso é uma tese interessante. O que você... É o conteúdo que, quando você tá lendo aquele conteúdo, ele já diz algo sobre você. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é personal trainer. E ele descobriu na pandemia... Ele teve lá o canal dele, muito tempo, 200 mil assinantes. Na pandemia, ele lançou um vídeo sobre exercícios em casa. Pode procurar, Aurélio Alfieri. Meu amigão. Vou mandar um abraço pro Aurélio aí. Aumentar o seguidor aí, Aurélio. Agora ele tem 2 milhões de seguidores, porque ele descobriu que a faixa etária dos seguidores dele era esse pessoal que queria fazer exercícios em casa. Ele lançou esse vídeo, foi o maior vídeo assim, da história. Assim, ele falou, caramba, o canal aqui há anos nunca tive tanta visualização. Ele descobriu que, na verdade, não era o vídeo. Porque às vezes você fala, não, esse conteúdo aqui que é bom. Não, era o público que ele atingiu. E aí ele começou a atingir, geralmente, mulheres de 45 a 65 anos. Ele viu que era esse o público dele. E descobriu qual horário específico que elas assistiam esse tipo de vídeo, no horário que elas estavam tentando fazer um exercício em casa. E, cara, assim, ele disse assim, foi incrível, assim, depois foi exponencial, 2 milhões de seguidores.
tem lá agora um sistema de assinatura lá de qualidade de vida e tal. Acertou na veia. Mas esse cara, eu falo assim, poxa, o teu público pros meus clientes seria excelente, né? O pessoal que tá ali se aposentando, o pessoal... Então tem uma sinergia muito grande. Então, você descobre Então você já sabe, eu tô dando a dica aqui, vai lá, vê quem que tá seguindo o canal do Aurélio, é potencial cliente para aposentadoria para mulher, né? Então, às vezes, pelo conteúdo que a pessoa tá com... Você já qualifica o lead. Fato. Sabe o que aconteceu? Algo interessante aqui nessa migração que a gente fez para a empresa de software. A gente passou a ter vou dizer que a gente não tinha, por óbvio, essa preocupação, mas uma necessidade ainda maior de ser muito assertivo no criativo, mas muito assertivo. Porque agora a gente vende o contato final e a gente ganha, de fato, não é surpresa, não é como é que fala, segredo para ninguém, a diferença do preço que a gente gera o lead pro, né, o spread aqui, a diferença de preço, né? Boa. Cara, nos forçamos a fazer os criativos, começamos a fazer testes. E aí, acho que bate bastante com a tua opinião, concordo 100%, questão do vídeo. Por quê? A gente começou a fazer muito mais vídeo. Começou a entender que era mais fácil assuntos mais complexos, e aí vem aquela linguagem, tudo aquilo que você falou, feijão com arroz bem feito no vídeo, gerava muito mais resultado. Você conseguia, primeiro, qualificar melhor, conseguia passar melhor a mensagem, né? Então, no direito, acho que muito advogado falha em achar ainda, vou fazer um carrossel. Não é que o carrossel não dá certo, vou fazer um layout aqui, né? Vou botar num quadradinho a questão, sei lá, do cálculo desse mês, da tese do século. Cara, vai ser muito difícil você passar valor numa mensagem. Porque o direito não é imagem, o direito é texto, o direito é informação. Ah, mas se eu colocar aqui eu toda bonitona, ou eu todo bonitão ali e tal, não ajuda pra caramba? Cara, quer uma verdade absoluta? Acho que não. Pode ser que eu esteja completamente errado. Mas a não ser que você queira outra coisa, né? Aí você tem que ir no Tinder procurar, mas enfim. Mas se quiser cliente de verdade, é informação. O direito é informação. E o direito ele é complicado no marketing porque, primeiro, ele é informação. A informação tem que ser de valor. Então, na dúvida entre fazer um vídeo, se você tiver uma boa eloquência, conseguir falar bem, né, se expressar legal, e você não começa fazendo isso, né? O Maurício não começou do nada, nenhum de nós aqui. Tem que começar a fazer. Cara, em 2 minutos, você entrega a informação que você teria que colocar em 3 laudas. Entendeu? Um texto enorme para você fazer isso e colocar. E o cara prender a atenção dele para ele ler aquilo é quase impossível. Então, o vídeo é um golaço. E o segundo ponto é que, além de ser focado em informação e não em imagem, no jurídico a gente tem a questão do momento, do timing, né, velho? O timing. Então, você não tem um produto de recorrência. Então, o que acontece? Muito comum o cara chegar aqui e falar assim, eu vou contratar, sei lá, a RD Station porque me falaram que a ferramenta é maravilhosa para o meu escritório. Tá, mas me explica por quê. Como é que você vai usar ela? Saiba responder aquilo. Porque é diferente você pegar um Mercado Livre, sei lá, um Nubank, qualquer uma dessas grandes. Você compra, aquilo que você compra por todo mês, você é um consumidor recorrente. Você compra um tênis, sei lá, uma vez por ano, você é um recorrente. E uma vez por ano, tem gente que compra, sei lá, uma vez a cada 3 meses. E o direito, né? Você vende, sei lá, o divórcio para alguém agora, ele vai comprar de novo quando o divórcio? Né? Não dá para ficar torcendo para o cara separar. Fala, vai lá a casa de novo que eu quero ver você separar. Não dá. Então, no momento que ele tem a dor, olha o nível de complexidade, no momento que ele tem a dor, você tem que estar ali posicionado. É complexo. Você para pensar no bastidor, olha a dificuldade. Daí você vai lá no Google, no Facebook, escolher um público. Tá, que público? Aí começa aquelas teses. Fala, quem que será que está separando? Então é complexo mesmo. Existe uma necessidade. Aí tem que usar o algoritmo. O algoritmo sabe mais que a gente, tem os segredos por trás dos bastidores. Faz sentido isso, Marção? O que você acha? Faz sentido, mas pensando mais low-tech até, né? Poxa, o cara entrou no teu escritório por causa de uma ação de divórcio. Boa. Mas aí você fez uma entrevista com ele, descobriu que ele é empresário ou funcionário público e etc. E que ele tem filhos em idade escolar. E daí você vai fazendo... né? Aí você não fica mandando spam para ele, porque daí você satura o canal também. Aí o pessoal fala, não, legal, vou fazer um marketing pelo WhatsApp, já que eu tenho o contato do cara. Aí todo dia manda um artigo, né? Poxa, você sabe que o cara, ele tem essas características. Não manda de uma ação que não tem nada a ver com ele. Manda algo que tem a ver com ele, curtinho. Olha só, você já ouviu falar dessa ação tal? Eu acho que tem a ver com você porque você tem empresa tal. Poxa, isso é uma coisa, né? O marketing customizado, né? Que você, animal, sem você exagerar, né? Hoje em dia, nossa atenção ela é valiosa, né? Então, poxa, é aquilo. Você tem lá o grupo do WhatsApp. O cara começou a mandar muita mensagem, você arquiva. Né? Você silencia e depois arquiva. Então, e daí depois você até podia gostar do negócio, mas por causa do excesso de informações, né? Então, tem muito isso também, você entregar a mensagem para a pessoa certa, não ficar mandando spam, né? Assim, spam, que eu digo, é muita mensagem que não tem a ver com a pessoa. Eu vou mandar para o guia. Seja chato, né? Seja interessante, né? Se você não souber explicar para a pessoa por que aquilo vai ser bom para ela, não mande.
Fato. Fato. Então assim, olha, ó Gui, achei legal a parte que ele fala tal coisa nesse artigo. Eu acho que você vai aproveitar. Aí, poxa, isso é um marketing legal, assim, não ficar repassando o link, aí chega lá o link. Por que você me mandou isso? Você quer que eu leia e te dê um feedback? Você quer que eu só te ignore? E o pior ainda é só encaminhar e não falar nada, né? Exatamente. Pelo menos agrega alguma coisa em cima, né? Exato. Acho que você falou tem uma linha tênue do encantamento, né? E do spam. Encheção de saco. Sabe, encheção de saco. Aqui, spam, dá pra chamar de várias formas. O encantamento é que cara, lembrei de você, vi isso aqui. Pô, o que você acha disso aqui e tal? Me fala um pouquinho, né? Puta, bem personalizado. Esses dias mesmo eu estava na academia com um cliente nosso aqui, ele estava ouvindo os nossos podcasts com o Bruno Ron, e ele tinha uma situação em que ele tinha uma empresa que ele atuava e tal, tinha, sei lá, uns 500 potenciais clientes. E ele falou, cara, como é que eu atendo esses caras? Eu falei, você quer que eu te fale o mais difícil, o que mais vai dar certo, ou quer que eu te fale o mais fácil? O mais fácil é, puxar todos esses caras para o Instagram, botar, enfim, gente construir uma casa, um terreno alugado, entendeu? É basicamente o que você está fazendo. E aí você torce para o Instagram entregar toda vez que ele estiver te seguindo e tal. É isso que a galera vai te falar, a indústria. Quer que eu te fale a real? Puta, a real é o seguinte, fatia esses caras. São casados, têm patrimônio, têm filho? O que esses caras, né, têm? O que eles fazem? Tenta dar uma fatiada com base no que você sabe. Vai investigar, vai no Instagram, LinkedIn, cria uma teoria. Beleza, agora fatiou os grupos, começa a gerar conteúdo uma vez por mês. Você vai gastar um dia. E aí você vai no WhatsApp, lembrei de você falando, olha essa matéria que apareceu, sei lá, uma tese e tal. Cara, eu garanto para você, se você mandar uma mensagem bacana, personalizada esse cara, ou ele vai, né, ter interesse em conversar com você sobre isso, ou ele vai te indicar. Quem faz isso? Pouquíssimos, porque dá trabalho. Mas é o personalizado que você está falando. Na hora eu falei, faz muito sentido, né? Eu falei, e aí? Eu falei, só de pensar já dá preguiça. Então tem formas de fazer isso, por óbvio, e tal, mas a gente quer o mais fácil. E o caminho mais fácil, infelizmente, às vezes é o mar vermelho do negócio, né? Mauricião, a gente já se aproxima de 1 hora, né? Dá para ficar uns 2 dias batendo papo contigo, mas daqui a pouco teu telefone vai tocar, tua filha vai te ligar, falar, papai, vem para casa, vem almoçar. Quero te perguntar o seguinte, para onde caminha o CJ, irmão? Aqui na sede, aqui não tem... É verdade. Não tem coquetel? O cara tá esperando mesmo o pastelzinho. Né? Eu lembro, que ele vai almoçar. Na época da faculdade, as empresas falavam, vai ter palestra sobre tal assunto, com coquetel, que era na verdade, eu só ia só por causa do coquetel, né? Cara, para onde caminha o CJ? Vocês estão aprontando sempre umas coisas massas, vocês estão sempre pensando em como gerar valor, eu acho isso foda, hoje a gente se espelha muito em vocês. Você tem essa preocupação legítima, e não é puxação de saco, mas é legítima porque dá para ver mesmo. Você se preocupa no detalhe. O que vocês estão aprontando, cara, e por quê? Legal. A gente gosta disso, né? Então a gente faz muita coisa porque a gente gosta, né? E a gente tenta fazer de forma assimétrica, né? Que eu tava brincando, vou lançar isso aqui porque seria muito massa se desse certo. Aí quando dá certo a gente fica muito feliz, mas se não der certo também não tem problema, né? Então tem muita inovação na nossa plataforma que é assim. Né, mas até a gente tem uma parte lá de extensões do programa. Cara, a gente coloca coisas lá que não tem nada a ver com cálculo. Mas os advogados, às vezes, tem uma parte lá de visual law, né, linhas do tempo. O pessoal, por exemplo, você falou do divórcio, a pessoa consegue explicar exatamente todo... aqui a pessoa se separou, aqui aconteceu tal evento, aqui nasceu tal filho. Então, ela consegue criar uma linha do tempo. Aquilo é um auxiliar ali do trabalho dela, ela vai juntar na petição, né, de uma forma mais visual. O juiz já vai... É uma coisa diferente, o juiz vai prestar mais atenção. Ganhou a atenção do juiz, opa. Então a gente tem coisas assim que a gente lança no nosso software que não necessariamente fazem parte de um master plan. Claro que a gente sempre vai ser bom em cálculos, né? Esse é o nosso core business. A gente não quer virar o pato, né, que eu comentei, que tenta fazer tudo e não faz nada direito. Então a gente quer sempre ser bom nos cálculos. Então, pensou em cálculo jurídico. Esse é o sloganzinho. Mas aí a gente tem outras coisas, porque o pessoal vai pedindo. Então, poxa, a gente gosta do software de cálculos. Vocês podiam ter uma partezinha aqui para eu gerenciar meus contatos aqui, né, para eu fazer uma gestão das minhas tarefas, olhar aqui o que eu tenho para fazer no calendário, meus prazos. Aí a gente lançou um CRM, né, Customer Relationship Manager, né, que é para você gerenciar os teus clientes. Aí também a gente descobriu alguns assinantes que têm uma gestão financeira muito legal, e que a gente também gostaria de ensinar os escritórios a usarem. Então, esse a gente sabe que não tem demanda, porque as pessoas não estão acostumadas a usar uma gestãozinha financeira básica, mas que vai te dar um nível top, assim, né, de qualidade de controle financeiro, gestão financeira. Mas a gente está criando a ferramenta, daí a gente vai ter que criar um curso para ensinar as pessoas a usarem a ferramenta, mas vai ter isso no programa. Então, tem coisa que é longuíssimo prazo, né? Tipo, você criar uma consciência nas pessoas
para daí elas passarem a usar aquele produto. Então, a gente tem algumas iniciativas de gestão que são bem legais. A gente quer ensinar, muitas vezes, o advogado a E é engraçado porque não tem nada a ver mesmo, né? Diretamente com o core. E aí vem o princípio, né? Que a gente falou dele, elevação de consciência, né? Quanto mais eu levo a consciência dele, mais ele vai ver valor naquilo que é o meu core. Exato. Mas eu ajudo esse cara, mais ele, vai consumir, né? Vai se tornar um cliente recorrente, que no final é o que a gente quer, né? Quer que o cara pague o boleto, né? O desconto no cartão de crédito dele, mas que ele, tenha prazer naquilo. Sim, isso não faz sentido, né? A métrica de valor é, assim, se você quer saber quanto que você vai... Se você vai ter sucesso na tua empresa, é saber se o pessoal está usando o teu produto. Hoje o pessoal fala, não, é uso do produto. Né? Tem muita gente aí que... É aquela história da academia, né? Não, a gente quer botar um monte de gente assinando, mas não quer que as pessoas vão lá. Né? O famoso 70-30 do Smart Fit, né? Mas, não, no nosso caso, o parâmetro é se as pessoas estão usando, né, de fato. Top. Cara, sensacional, né, mano? Uma puta aula. Uma puta aula que eu vi no carro aqui, como sempre, Maurição. Isso que a gente pegou só 10% aqui, né? Porque já passou 1 hora. Então, enfim, Maurição, eu sei que o pessoal vai botar cálculo jurídico, vai achar com facilidade. Tem alguma plataforma que você está entregando mais valor para o pessoal? Fala, pessoal, no teu pessoal, LinkedIn, Instagram, por onde que você gosta que o pessoal mais te siga? Eu tenho postado algumas coisas no LinkedIn, mas bem... É verdade, no LinkedIn você posta mais. Tô postando algumas coisas de gestão lá. Se o pessoal gostar, eu vou postar mais. Eu vejo de vez em quando você faz uns posts meio abre coração, assim, né? Você quer falar alguma coisa, você solta lá. Não. Um que fez muito sucesso lá, eu tava falando pro pessoal como se comunicar no WhatsApp de forma efetiva, né? Que o pessoal vai chegar lá o gerente do banco, bom dia. Aí, cara, o que aconteceu? Será que é um problema? Será que é uma... Daí eu falei, não, olha, faz assim, bom dia, daí você coloca qual o assunto, daí, poxa, a chance de eu responder é muito alta. Mas se você só colocar bom dia, eu não vou te responder. Tipo aquela tia que manda todo dia, né? E eu ainda falo para assim, ó, se você recebe isso, eu indico para você até pra gente fazer um serviço comunitário aqui. Não responda, para não alimentar esse comportamento. Muito bom, muito bom. Mas sempre tem a tia, né? A tia que manda figurinha e tal, né? Eu tenho um lá que, uns 3 anos, está sendo bem insistente, porque tem os que começam e param, né, no meio do caminho. Cara, no começo você responde, bom dia. Daqui a pouco, bom dia de novo, bom dia. Eu falei, cara, eu tô até pensando numa ferramentinha para automatizar. Tipo, bom dia, boa tarde. Toda vez que você recebe, você responde com uma figurinha, alterna a figurinha, pode ser um golaço, mano. O que você acha, Maurício? Pode ser. Não, o problema é que quando é sua tia, ainda você sabe que é alguma amenidade, né? Quando é gerente, quando é algum parceiro pior, que te manda. Mas então eu tô postando lá no LinkedIn. Top. Vamos ver se o pessoal seguir. Tem a página do cálculo jurídico lá também. Top. Muitas vezes tem vagas, né? Massa. Então tem advogados que a gente contrata para trabalhar na nossa equipe. Bem legal. Muito comum, né? No nosso atendimento, os advogados muito bons lá. Então E você já nesse momento não tem nada de você experimentar a ferramenta, ou tem? Hoje a gente tem o teste do cálculo jurídico, ele é Money Back Guarantee, né? Que é garantia de dinheiro de volta. Verdade. Então, por quê? Porque a gente quer pessoas que realmente querem usar o programa. Boa. Se a pessoa testou lá por acaso, não gostou, a gente devolve o dinheiro na hora para ela. Top. Então, é a chance dela testar e a gente garante que não tem assim, por exemplo, a senhorinha lá que quer fazer o cálculo da revisão da vida toda e resolveu usar o programa porque é de graça. Fato. Né? Então, assim a gente consegue dar um atendimento de primeira para a pessoa, porque faz muito sentido. Tem lá chat em tempo real, atendimento por WhatsApp, né? Tem várias formas da pessoa ser atendida. Top demais. Maninho, recados paroquiais aqui? Cara, acho que depois de uma aula dessa, né? Foda. Mas você ficou interessado, né? A Trimind também tem uma parada que é interessante, que a gente também tem um pouco desse teste gratuito. Então você pode entrar lá na plataforma, tá acesso direto no nosso site, tem como você acessar por lá, trimind.com.br. Já tem uma surpresa que são 5 contatos te esperando, 5 casos esperando para você atender lá e quem sabe já fechar negócio aí no teu escritório. Sem te cobrar nada por isso, tá? Literalmente para você conhecer. Vai no CJ, faz o cálculo, volta, entrega para o cliente valor, né? E aí fecha o negócio. Exatamente. E, cara, se você quer acompanhar conteúdos como esse, ainda não segue esse podcast aqui, cara, considere seguir. Se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal e também segue a gente no Instagram, Trimind_Tech, que também tem muito conteúdo mais capsular, né? Aquela coisa mais assertiva pelo Insta também. Cara, você tá falando muito bonito, cada vez mais
mais startupper, mais Faria Limer. Pílulas de conteúdo. Pílulas de conteúdo. Nunca vamos chamar de pílulas de conteúdo. Vamos combinar isso aqui ao vivo. Tá? Pílulas de conteúdo não dá. Galera, e inclusive tem aqui, a gente vai fazer a pergunta, né? O que você achou do episódio e tal. Não deixa de responder, é importante. A gente brinca bastante aqui para saber se esse conteúdo está gerando valor para você. Beleza? Críticas, elogios, sugestões, sempre bem-vindos. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu. Valeu. Valeu.